Hoje estamos no terceiro dia, vendo, portanto, o terceiro sinal que Jesus fez, registrado no Evangelho de São João. Hoje trata-se de uma cura de um paralítico na piscina de Betesda. No primeiro milagre, nós vemos, veja a progressão. No primeiro milagre, as bodas de Caná, foi Nossa Senhora que passou à frente. Os noivos nem sabiam que estava faltando. Quem passou à frente, quem se adiantou, quem intercedeu, quem socorreu, foi a Santíssima Virgem. Intercedeu a Jesus e Jesus fez o milagre. No segundo, foi o pai, que foi 33 quilômetros atrás de Jesus para pedir que curasse o seu filho. E Jesus curou à distância, como nós vimos ontem. Porque para Deus nada é impossível. E hoje nós vemos que Jesus toma a iniciativa. Ninguém pede nada. Ele que vai atrás da ovelha que está necessitada. Ele desceu do céu para os pecadores. Ele diz, não vim para os sãos, mas para os pecadores. Não são os médicos que precisam ser curados, mas os doentes. Eis que vim para os pecadores, para salvá-los, para dar chance de entrar na vida eterna. Dito isto, vamos aprofundar o terceiro milagre relatado por São João no seu Evangelho. Bom, existia uma piscina chamada Piscina de Betesda. Em Jerusalém nós temos a cidade murada e tem vários portões para entrar. E esta piscina fica localizada perto da entrada, o Portão dos Leões, que é perto do Horto das Oliveiras. O Horto da Oliveira está aqui, você desce o vale e entra na cidade de Jerusalém, você vai ver a Porta dos Leões. Eu, quando fui a Jerusalém, aliás, tudo que eu queria ver tudo, mas uma das coisas que eu queria ver era a piscina de Betesda. Então eu já tinha estudado, sabia onde era cada portão. E vi o Portão dos Leões. Depois, mais para frente, tem a casa, hoje a igreja de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Nossa Senhora. E um pouco mais para frente, tem uma piscina enorme, que, pasmem, ainda hoje tem água, que é a piscina de Betesda, ou conhecida também como Piscina das Ovelhas. Já vou explicar. Bom, essa piscina, para vocês terem uma ideia, hoje não está cheia até o topo, mas ela tem 13 metros de profundidade, é bem profunda. E ao longo desses séculos, obviamente, teve várias transformações, mas se conserva bastante do original da época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na superfície, tem vários níveis, né? Na superfície você não vê água, mas se você desce no subsolo, lá ainda tem água até hoje, embora a água não seja mais usada como era antigamente. Mas vou tentar fazer você enxergar. Imaginem dois, um pouco menor que isso, mas 2 centros de eventos como este, e água grande, com 5 portões para entrar dentro, como se fosse fechado, com arcos, e dentro tem as piscinas, 2, um ligado ao outro. E nestes lugares, bem caudaloso de água, tinha também, como essa escada aqui, escadaria, então você imagina que esse doente estava nesses lugares próximos da escada para poder descer, para poder se banhar nas águas. Betesda, o nome significa Casa da Misericórdia. Bonito, não é? Casa da Misericórdia. E o padre também falou que ali era conhecida também como Piscina das Ovelhas. Por quê, padre? Porque ali era próximo do templo de Jerusalém. Então ali se pegava a água para lavar as ovelhas. Já já você vai entender que bonito que é. Então se lavava as ovelhas para sacrificá-las a Deus. Então ali era
o lugar, vamos dizer assim, onde se lavava as ovelhas, então o lugar onde se limpava as ovelhas, onde se purificava as ovelhas para se oferecer a Deus. Muito bem, vamos desenrolar a cena, depois já volto para explicar com um pouco mais de profundidade. Jesus, então, toma a iniciativa e vai. Você imagina uma escadaria dessa, vários doentes, porque eles tinham a certeza que um anjo, de vez em quando, movia a água ali, e o primeiro doente que descesse, depois de o anjo agitar a água, era curado de qualquer doença. Mas este paralítico tinha uma deficiência maior do que os outros, de tal maneira que, quando ele via a água mexer, ele estava esperando, imaginem, já estava ali durante 38 anos. É tempo, hein? Será que eu e você perseveraríamos 38 anos ali? Então você imagina um paralítico, né? Dificuldade de andar com vários doentes, porque diz o texto, ali ficavam cegos, paralíticos, né? Aleijados. Obviamente, os cegos, os aleijados têm muito mais velocidade do que o paralítico. Então o paralítico nunca conseguia chegar, sempre alguém chegava antes dele. E Jesus então chegou nele, e Jesus disse assim: você quer ser curado? Veja que Jesus faz perguntas óbvias, não é? Porque é óbvio que ele quer ser curado, né? Se ele estava ali é porque quer ser. Então eu pergunto a você, então por que Jesus pergunta? Em várias vezes no Evangelho, quando vem um cego, quando vem um surdo, quando vem um leproso, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ora, mas o que você quer que eu faça? É evidente que quer ser curado, mas por que Jesus pergunta a vocês? Porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, e nós temos que abrir a boca para pedir. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que procura encontra. Ora, Jesus pergunta, e aí ele respondeu assim: eu quero ser curado, mas, veja o raciocínio do doente, mas todas as vezes que a água é agitada, eu estou aqui há 38 anos, vai alguém mais ágil que eu, na minha frente é curado antes de mim. E Jesus então dá uma ordem. Veja, é óbvio, aquele senhor, aquele paralítico, ele não entendeu que a cura dele estava na frente dele. Não era um anjo que veio tocar a água, era o Rei dos Reis, o Senhor dos anjos que estava na frente dele. Mas obviamente ele não o conhecia ainda, ele não sabia quem era Jesus. E Jesus então, para demonstrar quem ele era, disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. E as palavras de Jesus são criadoras, ele é Deus. Quando Deus pronuncia uma palavra, quando Deus pronuncia algo, aquilo que ele pronunciou não volta para ele sem realizar aquilo que significa. Quando Deus disse: faça-se a luz foi feita, não voltou até ele sem que realizasse. Quando ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora, Lázaro veio para fora. Quando ele diz: pega a tua cama, levanta-te, pega a tua cama e anda, as coisas acontecem, porque ele é todo poderoso. Aquele homem que não tinha, obviamente, capacidade de se levantar, pela palavra de Jesus, dizei uma palavra e serei salvo, ele se levantou com a facilidade, curado. Era sábado para o judeu, e ele era judeu. Sábado não pode trabalhar, então não podia carregar sua cama, não podia fazer nada. Mas ele disse: bom, mas se Jesus me levantou e ele está mandando eu carregar a maca, eu vou carregar a maca. Se ele me curou, ele sabe disso. E aí o doente procurou Jesus, e Jesus desapareceu na multidão, de tal maneira que ele não conseguiu, porque ele ficou curado, imagina, todo eufórico, né? E aí quando ele se deu conta, foi agradecer Jesus, Jesus tinha sumido, de tal maneira que ele não identificou mais Jesus. E aí os judeus viram ele carregando a maca, e você vê o que é o farisaísmo. Em vez de se alegrar com o homem curado, o que os judeus fizeram? Por que você está carregando a maca no dia de
Mas meu Deus do céu, o homem era paralítico, é para você estar feliz, verdade ou não é? Mas você vê quando as pessoas não têm é doente, não consegue se alegrar com as coisas e fica preso a coisas. O próprio Jesus curou no sábado, ele fez, eu acho que até de propósito, ele podia curar em outro, e ele que mandou carregar a maca. Jesus sabia que naquele dia não podia carregar a maca, Jesus fez de propósito, e os judeus, em vez de se alegrar por um irmão que antes estava enfermo e ficou curado, não, ficaram mais presos à lei. Você está ofendendo a lei, mas meu Deus do céu, o homem que me curou mandou levantar e mandou eu pegar a maca, eu não vou pegar? Quem fez isso só pode ser Deus. Então se Deus me liberou, estou liberado, ele mandou pegar, não é assim? Mas não, quando as pessoas, no caso os fariseus, estão muito presos às regras e não à graça, ficam travados e não conseguem ver a beleza, mas só vê, só critica, só vê o ponto ruim. Em vez de se alegrar pela cura, ficou cobrando do homem porque que ele estava carregando E aí ele explicou, não sei, o homem, ele não sabia que era Jesus, o homem mandou eu levantar e carregar a maca, eu levantei e carreguei a maca, estou curado. Quem é? Não sei. E aí ele voltou para o templo. Quando ele voltou para o templo, ele encontrou com Jesus, e Jesus então foi até ele, se apresentou, e diz, olha, eis que você está curado. De agora em diante não peques mais, para que não te aconteça algo pior. E aí ele ficou sabendo que era Jesus. E aí se completa o evangelho. E a partir daquele momento, quando os judeus identificaram que Jesus que tinha mandado ele carregar a maca, em vez de se alegrarem com Jesus que fez um milagre, eles começaram a perseguir Jesus. O primeiro episódio em que começaram a querer pegar Jesus, por causa de uma cura. Veja o que é a pessoa doente, não é? Em vez de se alegrar com as coisas, imagina, começaram a partir dali perseguir nosso Senhor. E Jesus foi fazendo vários outros milagres no dia de sábado, de propósito, e fazia até na sinagoga às vezes, na frente de todo mundo, na sinagoga. Teve uma vez que ele curou um homem na sinagoga e disse, mas o senhor não sabe que é proibido curar alguém no dia de sábado? Olha que absurdo. E Jesus disse, mas qual de vocês aqui, para os judeus, qual de vocês aqui, se um boi cai numa valeta, você não vai lá no dia de sábado e tira? Aí todo mundo diz, nós tiramos. Então, se você pode tirar o boi da valeta, por que eu não posso salvar meu filho que estava doente e que veio a ser curado? Portanto, a caridade está acima da lei. Mas vamos lá. Agora vamos aprofundar. Até agora eu narrei a cena para você, tentei fazer sua imaginação meio que visualizar, contextualizar os acontecimentos. Vamos agora mergulhar no que o padre quer te fazer meditar, é no que eu rezei. O padre, quando vai preparar a homilia, se coloca diante de Jesus. Hoje eu entrei aqui 4:30 da tarde, eu fico diante de Jesus até a hora da missa, e vou perguntando o que ele quer. E Deus foi me dando a seguinte inspiração no dia de hoje. Betesda significa casa da misericórdia. O lugar também é chamado como piscina das ovelhas, onde se lava as ovelhas. Mais tarde, Jesus disse para o homem, eis que está curado, está perdoado, mas não peque mais, para que não te aconteça algo pior. Meus irmãos, Deus, Ele em primeiro lugar, antes de nos curar de algo no corpo, o que Deus quer fazer, sem dúvida alguma, é tirar o nosso pecado. Todos os males do mundo que acontecem, tudo de ruim que acontece, veio por causa do pecado. Jesus, ele desceu na terra com um objetivo muito claro, salvar os homens dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, em sua misericórdia, desceu na terra, não só para aquele paralítico, mas para tirar
todas as paralisias nossas, todos os nossos pecados. Veja, aquele era o lugar, a casa da misericórdia, o lugar onde se lavava as ovelhas. Ora, Jesus quer nos lavar, nós, suas ovelhas, na sua misericórdia, para purificar a nós dos nossos pecados, para tirar a paralisia que o pecado causa em nós. E Deus quer nos lavar na sua misericórdia e nos deixar limpos, como deixou aquele homem na sua misericórdia. Quando Jesus fala para ele: eis que está curado, está salvo, porém não cometa mais pecado, para que não te aconteça algo pior. Jesus com certeza está se referindo como que dizendo assim: se você morrer no pecado, vai te acontecer algo pior, você vai para o inferno, que é bem pior do que ficar paralítico, bem pior do que ficar sem um movimento de uns membros, porque ir para o inferno não tem volta. E o que leva para o inferno? Uma perna quebrada? Não, os pecados. Portanto, Jesus quer antes de tudo nos purificar dos nossos pecados. E quem não tem? Só a Santíssima Virgem Maria. O restante, todos nós estamos no mesmo barco. Nós rezamos a Ave Maria, rogai por nós. Eu não sei porque que às vezes a gente, como fariseu, fica apontando pecado um, pecado outro, como se um fosse melhor do que o meu amigo. Está todo mundo no mesmo barco. Você pode não ter o pecado que o teu irmão tem, mas você tem pecado. Portanto, não sei, parece que existe uma categoria aí de não pecadores, né, que pode julgar os que são pecadores. Não tem cabimento, nós temos que nos ajudar, porque a gente está no mesmo barco. Não é para criticar uns aos outros, é para ajudar-nos uns aos outros. Se o teu irmão caiu, é para ajudar a levantar. Enfim, Deus quer lavar-nos na sua misericórdia. Se tem um momento em que Jesus nos cura do pecado, é um momento, se existe uma Betesda, ou uma piscina das ovelhas, hoje em dia, se chama confessionário. Ali é onde Jesus lava a sua ovelha, cada um de nós. Ali é a casa da misericórdia, Betesda, a casa da misericórdia. Quando eu e você vamos nos confessar, a gente pode entrar com os pecados, como diz a Bíblia, né, como escarlate, vermelho como escarlate, e vai ficar puro como carmesim, diz Cristo. Porque a minha misericórdia dissolve tudo. Veja, assim quando você lava a roupa e usa alvejante, usa, né, os poderosos produtos de hoje em dia para deixar branco. Se tem um produto, entre aspas, um alvejante que limpa dos pecados, se chama sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue é a água. Quando abriu o coração de Cristo, saiu sangue. É isso que nos lava do pecado. Portanto, a Betesda, a casa da misericórdia, a piscina, hoje em dia se chama sacramento da confissão, a misericórdia de Deus. E veja que ele não precisou entrar na piscina, bastou entrar em contato com Jesus. Jesus é a fonte da misericórdia, e todas as vezes que nós o quisermos, nós podemos ser perdoados. Eu, quando vou me confessar, eu faço o seguinte exercício: não interessa o padre com que eu vou me confessar, naquele momento ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o padre, quando vai te absolver, ele fala em persona Christi, na primeira pessoa: eu te absolvo, é Jesus, eu te absolvo dos teus pecados. Então, quando eu estou me confessando e vou receber a absolvição de Jesus, eu estou como aquele paralítico, de frente a frente com Jesus, ali na piscina das ovelhas, ali na Betesda, na casa da misericórdia. Ali eu estou todo sujo, ele vai me deixar todo limpo. E ali eu imagino Jesus ressuscitado, porque os meus olhos veem o Padre, mas o meu coração sabe que quem está na minha frente é Jesus ressuscitado.
E eu imagino Jesus, o justo juiz, ele está me julgando. E ele está dizendo para mim: olha, você entrou culpado, mas eu te lavo na minha misericórdia, eu te absolvo. Ora, é um momento, pelo menos para mim, espero que seja para você, que eu fico muito emocionado todas as vezes, porque eu sei que é Jesus, e quantas vezes ele já falou para mim: eu te absolvo. Uma vez que Jesus nos absolveu daquele pecado, aquele pecado não existe mais. Vocês sabem da história de Santa Maria Margarida Alacoque? Santa Margarida Maria Alacoque é que viu o Sagrado Coração de Jesus. Jesus apareceu para ela um dia e disse assim: eu quero que você vá até o padre Cláudio Combonieri e diga para ele ser o seu diretor espiritual. E ela foi. Chegando lá, ela disse para o padre: padre, Jesus apareceu para mim e disse para o senhor ser o meu diretor espiritual. O padre obviamente não acreditou, como eu não acreditaria, e o padre fez a seguinte recomendação a ela: quando Jesus te aparecer de novo, você peça para ele te dizer qual foi a última vez que eu, padre Cláudio, cometi um pecado mortal. E aí, mas o senhor quer que ele me conte os seus pecados? Mas você não viu, você não falou que vê Jesus? Então faça como eu estou te pedindo. Se você fizer o que eu estou te pedindo, aí eu vou ver se você é seu diretor espiritual ou não. Quando Jesus te aparecer, você pergunte para ele: qual foi a última vez que eu, padre Cláudio, cometi um pecado mortal contra ele? Ela foi embora, entrou em oração. Jesus apareceu para ela, o Sagrado Coração, né, como aparecia, como a gente vê. Jesus apareceu para ela e ela disse: Senhor, eu fui até o padre Cláudio como o senhor me pediu. Porém, ele disse que só aceita ser meu diretor espiritual se o senhor disser para mim qual foi a última vez que ele cometeu um pecado mortal contra o senhor. Sabe a resposta de Jesus? Não me lembro. Foi pá? Não me lembro. E aí ela voltou com a resposta para o padre. E aí disse: padre, falei com Jesus. E Jesus, então, o que ele disse, minha filha? Quando eu disse que era, qual foi a última vez que o senhor cometeu um pecado contra ele? E a resposta dele foi: não me lembro. O padre, como um bom teólogo, o pecado é pá. Agora você é seu diretor espiritual, porque você está falando com Jesus. Jesus não é fofoqueiro, não ia ficar falando dos pecados do padre, não é? Apagou os pecados. Veja, quando você vai se confessar, meu amigo, você é lavado na piscina das ovelhas, você é lavado na casa da misericórdia. O pecado é como se você ficasse ali embaixo da cruz e daquele coração aberto, o Sagrado Coração de Jesus, sai sangue e água, e aquele sangue e aquela água vai escorrendo na tua alma e vai alvejando, vai limpando, vai tirando os pecados, de tal maneira que vai ficar a memória dos pecados, como se fosse uma casquinha. Uma memória você vai ter, você vai saber que você cometeu aqueles pecados, mas o pecado, a culpa não existe mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando você entrega para Ele, Ele pega para Ele, não existe mais. Você tem a lembrança do pecado, você já não tem mais o pecado, são duas coisas diferentes. Satanás, ele brinca com a sua lembrança, ele vem te acusar e botar o dedo na tua cara, porque ele mexe com a tua lembrança, ele quer fazer você acreditar que você ainda não foi perdoada. Você já se confessou? Quantas vezes você foi se confessar e depois confessou, mas te dá a sensação que você não foi perdoado daquele pecado? Isso é falta de fé. Se você crê na Betesda, na casa da misericórdia, se você crê que Jesus está ali, vivo e ressuscitado, e que o próprio Jesus disse para você: eu te absolvo dos teus pecados, o pecado não existe mais. Ele tirou. E se Satanás vier te acusar de algum pecado que você se confessou, você tem que se
armar com a fé e dizer: basta, não me acuse. Quem é você para me acusar? Porque Jesus me perdoou. Eu errei, mas Jesus me perdoou. Ele disse: eu te absolvo. O justo juiz disse para mim, sem eu merecer, por causa da sua misericórdia, por causa da sua morte na cruz, ele disse para mim: você não merece, mas eu te absolvo. Eu paguei pelos teus pecados na cruz, portanto eu estou te lavando na minha misericórdia. Misericórdia significa amor que a gente não merece, portanto eu estou te preenchendo de amor que você não merecia, mas isso é a misericórdia, amar sem merecer, como uma mãe ama, como quem ama verdadeiramente ama com amor de misericórdia. A gente ama sem que a pessoa mereça, ama porque ela é, não porque ela faz ou deixou de fazer. E Deus diz: eu te absolvo. E você vai acreditar em quem? Em Jesus que disse: eu te absolvo, ou no demônio dizendo que você tem pecado ainda? Se você acreditar no demônio, desculpa, você acredita mais no pai da mentira do que no pai da verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. E você tem que acreditar mais em Jesus e menos no demônio. Portanto, se você se confessou e confessou direito, e recebeu a absolvição direito, você foi lavado no sangue de Cristo, e você foi perdoado de tudo que você confessou, de tudo que você fez, de tal maneira que o teu pecado não existe mais, só existe a lembrança do... Então pare de dar conversa para o acusador, e toma posse do perdão que Deus te... e vida nova. Você acha que Maria Madalena, como é que é? Você acha que o demônio não tentou Maria Madalena? Ela tinha que dizer: eu errei, mas Jesus me perdoou. São Paulo diz assim: deixando o que ficou para trás, porque ele perseguiu os cristãos, deixando o que ficou para trás, eu olho para frente, para Jesus, e sigo buscando a meta, que é a vida eterna. Não olho mais para trás, olho para frente. Eu e você temos que, uma vez absolvidos, uma vez perdoados, tomar posse do perdão, não permitir que Satanás e nem ninguém. Quem é alguém para dizer que você pecou, se Jesus disse: eu te absolvo, diante de Deus está resolvido? Aí você vai se deixar abalar por um irmão que não sabe nada da tua vida, não sabe nada do que acontece na tua vida, ou Satanás que só quer te perturbar. Se você faz isso, você está acreditando pouco em Jesus, e muito nos outros, e muito no demônio, e aí você não tem paz. Nós, portanto, podemos ter a experiência que esse paralítico teve, de ser lavado na misericórdia, na casa da misericórdia, ser a ovelha lavada na piscina de Betesda, todas as vezes que eu e você formos nos confessar. Portanto, na próxima confissão sua, não interessa o padre se é gordo, se é feio, se é bonito, se é alto, se é gago, se é Jesus. E quando ele te der a absolvição, você fecha os olhos, imagina Jesus ressuscitado, e sinta, Jesus, ele diz: faça-se a luz é feita. Quando ele diz: você está perdoado, meu amigo, você está perdoado, e ele não volta atrás. Você tem que tomar posse. Se ele disse com a boca eterna: dizeis uma palavra e serei, se ele disse: eu te absolvo, você está absolvido, e ponto final. Aquilo não vai ser mais julgado lá no seu julgamento, porque ele já julgou e te absolveu. Se os outros estão te condenando, se Satanás problema deles. Jesus, a qual você deve explicações, ele disse: eu te absolvo, está absolvido. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Olha para frente, para de ficar paralisado nesse pecado, para de ficar paralisado nesta situação. Pega a tua cama e anda. Começa a caminhar para a santidade, olhando para frente. Imagina se Maria Madalena ficasse cuidando, porque a cidade inteira dizendo: olha lá, se converteu. Acredito não. Deve ter sido zombada, julgada, condenada. Ela chegava no lugar, o pessoal devia sair fora, porque ela é uma ex-prostituta, mas ninguém acreditava. Verdade ou não é?
Até os santinhos devia sair fora. Ai, olha lá. São Paulo, o pessoal tinha medo, porque num dia estava perseguindo, no outro era apóstolo. O pessoal julgava, condenava. Ele começou a pregar, ninguém aceitou a pregação dele. Aí ele teve que ficar 3 anos com São Barnabé, para depois pregar, porque os cristãos não queriam ouvir ele. Agora quem que é santo? São Paulo, né? Aqueles que criticavam, ninguém sabe. Meus irmãos, eu e você podemos e devemos ter a experiência com a misericórdia de está a teu alcance. Não precisa um anjo vir chacoalhar a água. Basta você se confer. Betesda se chama casa da... Qual é a casa da misericórdia por excelência? Sacramento da confissão. Você pode ficar liberto de todos os seus pecados assim, porque Jesus é infinita misericórdia. Se puder colocar a imagem de Jesus misericordioso. Bonita essa imagem, não é? Se nós víssemos Jesus agora, nós veríamos Jesus ressuscitado, com as chagas gloriosas, porque não estão, e o coração dele. Das suas chagas saem os raios da divina misericórdia. Eu queria que você lesse comigo, porque Santa Faustina viu, agora tem que ver na TV aqui, vai estar no telão aí. Olha o que Jesus falou, explicando essa imagem para Santa Faustina. Parágrafo 299 do diário. Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significavam aqueles 2 raios na imagem, respondi-lhe: muito bem, perguntarei ao Senhor. Durante a oração, ouvi essas palavras interiormente. Jesus agora começa a explicar esta imagem que você está vendo. Vamos ler comigo? Os 2 raios, o raio pálido significa a água. O que a água faz? Justifica, quer dizer, tornar justo, tornar santo. A pessoa era pecador e aquela água o que faz? Justifica. Continuando. O raio vermelho significa o sangue. O que o sangue faz? Você estava morto e tornou a viver. Piroclódico, quando o pai encontrou. É necessário que façamos festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Continuando. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios, olha que bonito, estes raios defendem as almas da ira do meu Pai, porque quando você se coloca na misericórdia, você é perdoado, a ira, você é justificado. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Onde é que eu e você temos que viver? Debaixo dos raios da divina misericórdia. E por excelência, onde é que nós recebemos misericórdia por excelência? No sacramento da confissão. Tem mais? Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Bonito, não é? Na adoração, se vocês me permitem hoje, nós vamos rezar o terço da misericórdia. Quem não conhece, é muito rapidinho, 8 minutos. Mas eu gostaria de rezar com vocês, porque o tema hoje fala da misericórdia, e se tem uma oração para a gente recorrer à misericórdia, se chama terço da divina misericórdia. Jesus prometeu que quem rezar esse terço, pode ser o pecador que for, pode estar na lama que for, se rezar esse terço, vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, foi isso que Deus me inspirou hoje a falar a vocês.
porque Ele deseja que eu e você sejamos lavados na sua divina. Ele não quer ninguém dando bola para Satanás, colocando o dedo na tua cara. Ele não quer ninguém ficando se acusando, porque se Ele te perdoou, quando você se acusa, quando você acredita no demônio, você ofende, como você está duvidando de mim? Se eu disse que você está absolvido, você vai acreditar no pai da mentira ou em mim? Portanto, não acredite no pai da mentira, isso ofende a Jesus. Você tem que acreditar em Jesus, e se Jesus te disse na boca do Padre, eu te absolvo, é porque você está... mas eu não me sinto absolvido. Não, veja, esse negócio de sentir não é para sentir, é ter fé. Você crê que Jesus está falando para você na boca do Padre, eu te absolvo? Se você crê, você tem que tomar posse, sentindo ou não sentindo. Fé é acreditar no que não se vê, é acreditar ao contrário do que sente. Isso é ter fé. Portanto, tome posse do perdão de Deus na sua vida. Pega a tua cama, levanta-te, pega a tua maca e anda. Você está perdoado. Agora, se você não está com a confissão em dia, corra para a Betesda mais próxima de você, não é? Que é a confissão. E você vai receber a misericórdia de Deus. Portanto, que eu e você não fiquemos paralíticos na alma. Padre, mas Jesus pode curar a paralisia física? Sim, quando Ele quiser. Mas como eu disse para você, Jesus se interessa primeiro em tirar o nosso, porque a nossa perna, a nossa doença, não tem poder de nos levar para o inferno. Os nossos pecados, sim. O que Ele se preocupa em primeiro lugar é nos levar para o céu, tirar o nosso, e a cura física Ele fará se for para o nosso bem. É uma consequência, mas em primeiro lugar, Ele quer tirar os pecados. E isso todos nós temos, com exceção da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.